Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Laser Fly Fishing. Hoje vamos dar sequência em mais um vídeo da série Equipamentos do Fly Fishing. Fique ligado! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito da anatomia da linha de fly. E eu vou abordar alguns aspectos, não todos, mas eu vou dar foco para os seguintes aspectos: densidade, o tipo de conicidade, as características da linha de fly e os códigos das linhas de fly. Vamos nessa. Densidade. Densidade é a característica que determina a flutuabilidade ou diversos graus de afundamento. Nós podemos dividir em linhas floating, linhas intermediate e linhas sinking. As linhas floating são aquelas que flutuam totalmente. As intermediates é que elas afundam parcialmente. E as linhas sinking é que afundam totalmente, com diversos graus de velocidade no afundamento. Vamos falar sobre a Flyline Taper, ou, numa tradução para o português, quais são os tipos de conicidade da nossa linha de fly. As linhas possuem formatos específicos que servem a propósitos que cada uma delas foi construída. Os mais comuns são WF, que é o Weight Forward Taper, o Shoot Taper, o Double Taper ou as linhas Level. Vamos falar sobre cada uma delas agora. As linhas WF, ou Weight Forward, que quer dizer o peso concentrado à frente, são de longe as linhas mais comuns do dia a dia. São aquelas que a gente encontra com mais frequência nas nossas lojas. E aquelas que muitas vezes a gente mais usa. As STs, ou Shooting Taper, ou linhas de cabeças para arremesso, são linhas específicas. Elas são, a gente poderia dizer que elas são as nossas WF bombadonas, tá? Ou seja, elas têm mais peso ainda e têm mais design para arremessar mais longe, iscas maiores, né? Elas têm este propósito. Okay? Elas têm mais peso à frente, têm mais formatos de linha, de cabeça, né? Justamente para atender à especificidade do qual o fabricante quer resolver. Tá? Elas podem vir só com a parte da cabeça, tá? Então ela tem um pedaço só da cabeça e não tem a running line, e aí você troca a cabeça por uma outra diferente. Então você pode fazer essas trocas, é uma vantagem. E aí você liga a running line loop to loop. Então esse é um tipo de linha muito prático quando você precisa ficar variando. É bacana, é prático, só que conexões loop to loop tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Ou seja, tudo tem seus prós e contras. E outras linhas shooting taper já vêm com running line soldada, então ela é uma peça só. Tá? E, então, tudo depende do que você quer resolver e como você quer resolver. Se você vai fazer uma pescaria em que você precisa ficar trocando as cabeças para tipos específicos, provavelmente as que loop to loop seriam mais indicadas. Tá? Você vai ter que decidir. As DT, ou DT, que é Double Taper, tá? Estas linhas elas têm uma característica interessante, que nos primeiros 15 pés, tanto de um lado quanto do outro, tá? Elas têm o mesmo tipo de afunilamento, ela vai perdendo o peso. Que no resto do corpo, ela tem o mesmo diâmetro e o mesmo peso na linha toda. Tá? É uma característica de linha que ela privilegia a apresentação suave ou mais suave da mosca. Tá? Então você tem uma apresentação melhor e você perde em arremesso. Okay? Tem que balancear. Se vocês viram o meu vídeo lá atrás sobre como jogar longe, talvez vocês considerem. Uma pesca de tilápia, por exemplo, pode ser que seja interessante usar uma double taper, usar uma shooting ou uma waiting forward. Ok, precisa considerar. E a última é a level, que é uma linha super específica e que raramente é usada. Eu pelo menos nunca vi usar. Essa linha level eu até vejo, até tenho para minha tencarinha, mas
Sinceramente, eu mesmo nunca usei. Mas eu não sou especialista em Tenkara. Os especialistas em Tenkara, alguns usam, mas muitos já preferem linhas específicas, linhas especiais. São linhas japonesas que têm uma conicidade e que têm um trato diferente das linhas level. Tá? Mas também tem o seu uso, mas são muito específicas e raras da gente usar. Pelo menos aqui no Brasil não é comum. Vamos falar um pouquinho sobre as características da linha de fly. Cabeça, ou head, é a parte que corresponde ao comprimento total do afunilamento dianteiro até o traseiro. Então, a parte onde se concentra o maior peso, a parte total é chamada de head. E ela é composta por front taper, ou afunilamento dianteiro, que é a parte que determina como a mosca será apresentada. Olha só. Um afunilamento mais curto, ela nos dá lançamentos com maior energia, com maior potência, e carregam moscas maiores e fazem a apresentação mais bruta. Okay? Tenho mais energia, mais potência, mais força para carregar uma mosca maior, porém a apresentação também a gente perde na delicadeza. E um afunilamento mais longo, ele privilegia a apresentação mais delicada. Belly, ou barriga. Ela corresponde à parte de maior diâmetro e a mais pesada, concentrando a energia. A barriga, ela tem ainda características. Barrigas mais longas aumentam a distância e a precisão do arremesso. Barrigas mais curtas aumentam a energia para tiros curtos e rápidos, porém a gente perde na precisão. Back taper, ou afunilamento traseiro. O afunilamento traseiro é importante para controlar como a energia é transferida para a barriga da linha. Um afunilamento mais curto privilegia arremessos mais rápidos. O afunilamento mais longo privilegia a distância e o controle. Running line é a parte que completa a linha, privilegiando a distância dos arremessos e a suavidade de manuseio da linha na mão do pescador. Quanto mais fina for a running line, maior vai ser a distância que a gente vai alcançar, porque ela vai gerar menos fricção nos passadores. Então vai permitir que se carregue mais linha. Porém, ela pode ter uma menor suavidade no manuseio. Core, ou núcleo, é a espinha dorsal da nossa linha de fly. Ela vai no meio, por dentro do revestimento da linha. Ela determina a força, o alongamento e a rigidez. Precisam estar equilibrados. A linha precisa estar equilibrada com o seu núcleo. Então, diversas composições podem ser feitas. E os núcleos podem ser construídos em monofilamento ou multifilamento. Revestimento é a capa que envolve o núcleo, que determina a dureza, flutuabilidade ou afundamento. Vamos falar sobre flutuabilidade. Os fabricantes usam de tecnologia para misturar materiais que tenham propriedade para flutuar. Eles podem ser como bolsões de ar, microbalões de vidro, o que a tecnologia permitir usar para colocar flutuabilidade dentro do revestimento. A indústria de linhas tem se usado desses recursos. Então a linha ela flutua ou afunda. Ela pode afundar pouco, ou seja, uma linha intermediária afunda pouco, ou ela pode ir muito mais profundo e com diversas velocidades. Os fabricantes usam materiais pesados, como o pó de tungstênio, misturados ao revestimento da linha. A sua correta mistura permite criar diferentes perfis de afundamento, de linhas intermediárias até as full sink, com taxas elevadas de polegadas por segundo de afundamento. Vamos falar agora sobre código das linhas de fly. Os fabricantes têm diversificado suas linhas e aumentado o nível de especialização, que vai além da codificação que eu vou mostrar aqui. Ela é um modelo só para que você se situe como as linhas são numeradas. Tá? Então, a gente já sabe que o número da linha, eu já falei em vídeos passados, o número da linha determina o peso dela. Então, uma linha número 1, número 2, número 3 e assim por diante.
Eu também já expliquei que este número representa um peso, e esse peso é representado em grains. O outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo fala sobre os padrões da indústria de fly. Então, um peso 6 corresponde a uma faixa de grains, uma faixa padrão de grains. Tá? Acontece que a indústria não necessariamente usa esta faixa padrão. Existem linhas número 6 que podem pesar como uma linha 7, então, ou uma linha até no início da 8. Então, estes padrões, eles estão ganhando flexibilidade para gerar especialidade. Mas, de qualquer forma, a numeração padrão é esta que eu vou mostrar para vocês, que está aqui no vídeo. Eu vou usar uma linha 6 como referência. WF é uma linha weight forward. Tá? 6 é o peso dela. E o F indica que é uma linha que flutua. Se vier com o I, é uma linha que ela tem um afundamento leve. Nós chamamos de intermediate. E o S, uma full sinking. Ou seja, ela afunda e com vários níveis de afundamento. Como eu acabei de dizer, eu vou ressaltar. Né? É importante que você, pescador, comece a entender o significado de uma série de padrões que o mercado usa. Né? Então, a numeração da linha é um padrão, uma boa referência em geral, ela vai ser suficiente para que você possa escolher a sua linha. Porém, os fabricantes estão trazendo linhas cada vez mais específicas, e uma linha número 6 pode representar em peso uma linha 7 ou 8. Eu vou dar um exemplo. Tá? Uma linha da Scientific Angler, que é a frequência intermediate. Tá? Então é um WF6I. Tá? É uma número 6 intermediate. Então ela afunda, né, um pouquinho. Esta linha tem uma cabeça de 60 pés. Ela tem um peso de 160 grains, então esta linha da Scientific Angler. E tem um comprimento total de 85 pés. O mesmo fabricante, Scientific Angler, construiu uma linha chamada Amplitude Anadro Nymph. Esta linha, WF6F, ou seja, Weight Forward 6, e só que ela é uma floating. As duas linhas são linhas número 6. Porém, esta aqui, ela tem também uma cabeça de 60 pés, como a anterior, a frequência, porém ela tem um peso de 200 grains. 200 grains, né? E a frequência tem um peso de 160 grains. 200 grains, na tabela da linha frequência, representaria uma linha número 8. Quase 8, uma linha 7, final da tabela da linha 7. Então vocês vejam que flexibilidade que os fabricantes estão adotando. E por que isso é importante? Isso é importante porque além de você comprar a linha, que é para uma determinada especificidade, você também precisa prestar atenção se a vara que você vai usar, ela consegue carregar este peso desta linha que você está comprando. Portanto, uma vara que não consiga carregar 200 grains, você não vai conseguir fazer um bom arremesso se você comprar a Scientific Angler Amplitude Anadro Nymph numa vara número 6, para a sua vara número 6. Então, aqui que eu começo a conectar cada uma das coisas. Tá? Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre varas e fly, mas o raciocínio já começa a se conectar, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu falei um pouquinho sobre as características gerais das linhas de fly. Dá para a gente mergulhar nas características individuais, cada vez mais especialistas, e falar até em cada tipo de linha, e que comparar com linhas do mesmo fabricante, comparar com outras linhas de outro fabricante, ou seja, é um universo que não tem fim. Mas a minha intenção hoje era dar subsídio para que você possa voltar nesse vídeo, consultar os pontos que eu trouxe, para que na próxima vez que você for escolher a sua linha, você use esta informação. E lembre-se,
a sua linha de fly precisa estar em equilíbrio com a sua vara de fly. Então, se a sua vara número 6 não consegue carregar uma linha específica que tenha um peso em grains maior do que ela consegue carregar, pare e pense se você deve comprar, investir seu dinheiro na linha ou se você deve trocar a sua vara. Ok? Então, até o próximo.